Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, o meu subtítulo: quais coisas neste mundo têm um verdadeiro valor eterno? Quais são as coisas neste mundo que têm valor eterno? Vamos lá? Se você não conhece este canal, convido você a entrar, se inscrever, tocar no sininho de notificações. Essa plataforma vai estar lembrando você todos os dias, ou quase todos os dias, eu tenho um vídeo novo ou correr ligado. São mais de 400. Bora, se você achar alguma coisa diferente do que eu vou falar agora, deixa nos comentários, ok? A vida neste mundo é temporal, não eterna. A vida neste mundo, as coisas deste mundo, elas são o que? Temporal. Tempo, né? Ela tem aí um cronos do nosso tempo, certo? Então a vida neste mundo é temporal, não é eterna. Portanto, a única parte da vida que tem valor eterno é a que dura a eternidade, obviamente, tá? Para a gente poder fazer aqui um paralelo. Claramente, o mais importante neste mundo que se tem ou que se dá esse valor eterno é a relação com Jesus, com o Salvador. Aquele que veio há 2000 anos atrás para o judeu e que nos trouxe o benefício com a rejeição do povo judeu com relação ao Messias esperado, tá certo? Então é bom que a gente tenha já isso na mente, que a única coisa eterna aqui é a relação, o relacionamento de salvação com Jesus Cristo, tá? Então vamos dar uma olhadinha lá, João 3,16. João 3,16 fala de algo que aconteceu aqui na terra, mas que tem a ligação com os céus. Se você for olhar em Timóteo 2,5, você vê que essa relação, essa ligação é de Jesus para com Deus Pai, o Deus Filho para com Deus Pai. Então nada que você faça, que você pense, que você creia, que não tenha esse direcionamento via Jesus Cristo, ou por meio de Jesus Cristo, então não tem valor algum, tá certo? É temporal, pertence a este tempo, esse cronos, a este mundo, tá certo? Então João 3,16, como Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Em João 3,16 é que ele deu a vida para todo o que crê. Então ele amou e ao ponto de entregar, dar, se sacrificar em favor daqueles que iriam crer, tá? João 3,16. E João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso sim tem a ver com o tempo de Deus, céus, eternidade, não cronos, temporal, tá ok? Todo mundo vai viver em algum lugar por toda a eternidade, seja no sim ou seja no não, seja na salvação ou seja na condenação, tá? E nós estamos falando de valores, o que é eterno, ok? Então, vamos ver aqui um pouco mais adiante. Tanto os cristãos como os não cristãos, o único destino eterno e diferente é a Jesus, que proporciona isso conforme aquilo que ele já havia escrito, tá? Tanto aqueles que são de Deus, que vão para o Senhor, ou aqueles que rejeitaram esse Senhor, Mateus 25:46. Pois dá uma olhadinha, texto no contexto. É importante que todas as vezes que eu citar os versículos, dá uma olhadinha, leia com atenção, isso é muito importante. Não adianta eu falar aqui uma coisa e não ter aí, ou não dar a você a base, né, ou a passagem ao qual citei, tá bom? Muitas das vezes eu acabo não lendo porque fica muito longo o vídeo. Em relação às coisas materiais e abundantes que está nesse mundo, que se oferece por meio dele, é importante, é de primazia, é necessário que você tenha em primeiro lugar a vida com Deus. Independente de qualquer coisa, tá? É importante que você não fique juntando tesouro aqui na terra, porque isso vai ser destruído e vai ser roubado, porque é temporal, não é eterno, tá? Não trouxemos nada para esse mundo e deste mundo também não levaremos nada.
Mateus 6, 19 e 20, ok? Afinal, não trouxemos nada para este mundo e de nada nós vamos levar. Não trouxemos e não levaremos, ok? No entanto, nossos principais valores cristãos estão muito mais às vezes, ou são muito mais ignorados em nossa busca diligente pelo sucesso, pelo conforto material e por meio das atividades terrenas. E muitas das vezes é uma questão que já foi abordada há muitos séculos, há muito tempo. Isso é uma questão desde quando existiu gente, pessoas na humanidade, existe essa questão de céu e terra, tá bom? Não devemos esquecer que isso já foi abordado há muito tempo, desde o Velho Testamento, terra prometida, né, aquilo que foi prometido ao judeu, etc e tal, ao qual Deus tem um plano ainda na grande tribulação. A igreja gentílica será levada antes disso, mas Deus ainda tem algo especial na vida do judeu. É assunto que eu tenho no canal, aqui é só para a gente entender o que é da terra e o que é do céu. Quando fala do Velho Testamento, principalmente, está falando para o judeu, promessa da terra aqui. Quando fala de eternidade, quando fala dos céus, está falando para a igreja gentílica, ou aqueles que Deus assim o chamar, assim salvar, tá bom? Então vamos lá. Devemos entender que as nossas vidas, elas devem estar edificadas em Deus. Como eu disse, não importa a circunstância, o que venha a acontecer no futuro, a nossa vida tem que estar em Deus. Dá uma olhadinha lá, Deuteronômio 8, 12 a 14, está falando aí que o homem ele se tornou muito orgulhoso. Então desde o Velho Testamento já estava falando, e aí se apartou de Deus. Certamente não há valor eterno em viver nossas vidas para nós mesmos, procurando tirar proveito aqui, nesse sistema mundial, nesse sistema de coisa, ou neste mundo ao qual vivemos hoje. No entanto, pode haver um valor eterno, significativo, no que fazemos com as nossas vidas durante esse tempo. Ok? Então, já que o que é eterno é uma coisa, o que é temporal é outra, aqui na Terra. Mas podemos ter atitudes que têm esse significado. Olha aqui, vamos ver. Embora a Escritura deixe claro que nossas boas obras terrenas não nos salvarão ou não manterão a nossa salvação, Efésios 2, 8, 9, é igualmente claro que seremos eternamente recompensados de acordo com o que fizermos aqui na terra. Aí já não tem nada a ver com salvação. A salvação é imerecida. Por mais que eu tente, eu faça, deixe de fazer, nada disso altera aquilo que Deus já fez. Ok? Tá bom? Agora, nós somos salvos para fazer boas obras. Claro. E não fazendo boas obras para tentar um mérito próprio, uma salvação, por meio dessas coisas terrenas, dessas benfeitorias, não é verdade? Então, devemos sim fazer o bem sempre, mas não porque merecemos ou para merecer alguma coisa. É porque tem que ser desse jeito, tá? Então, Efésios 2, 8, 9. É igualmente claro que seremos eternamente compensados, então, por causa da nossa atitude. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, então retribuirá cada um conforme as suas obras. Não é salvação, tá bom? Então volto a frisar, não tem nada a ver com salvação. Mateus 16, 27. Na verdade, os cristãos são feitura dele, criados em Cristo, para toda boa obra, aos quais de antemão ele, Deus, já havia preparado para que pudéssemos andar nelas. Efésios 2:10. Tá? Essa ênfase de boas obras diz respeito a servir ao Senhor de uma forma possível, andando sempre na dependência dele, fazendo bem ao próximo, sendo altruísta, ok? Então o apóstolo Paulo discute a qualidade das obras que podem trazer recompensas eternas. Aí são os galardões, etc e tal, tá bom? Volto a repetir, não tem nada a ver com salvação. Salvação é uma coisa, tá bom? Então, essa qualidade do trabalho, aquilo que for feito aqui sobre essa terra, tá certo? Isso será passado pelo fogo, tá? E aquilo que passar, passou. Aquilo que for palha, feno, madeira, tudo isso vai ser provado pelo fogo. 1 Coríntios 3, 11, 13. Essencialmente, Paulo está nos dizendo que
nem toda a nossa conduta e obras merecerão recompensas, ok? Ficou bem claro? Então tá bom. Há muitas maneiras pelas quais nosso serviço ao Senhor nos trará recompensa. Primeiro, precisamos reconhecer que todo trabalho ou todo verdadeiro crente ou cristão, nascido de novo, separado por Deus e em Deus, quando recebe o dom ou qual aquele foi recebido pelo Espírito Santo, seja lá qual for, na atividade que ele vai exercer, ele deve entender que os dons espirituais estão em 1 Coríntios 12, de 7 a 11. E se pensarmos que nossos dons são insignificantes, precisamos ou devemos lembrar que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto que tudo isso, esse composto, ele é para a edificação das partes, que quando juntadas dá um todo. 1 Coríntios 12, 14. Tá? Então devemos entender que nós somos membros uns dos outros. Então tudo aquilo que for feito deve ser feito dessa maneira, para juntar, ajudar, criar um sistema onde haja uma base forte, tá bom? Então, 1 Coríntios 12, 18 a 22. Esse deve ser o ênfase, tá certo? Então, os dons espirituais é para um desempenho de um papel importante no corpo de Cristo. Isso sim traz uma ligação eterna. Tudo que é feito em Deus tem uma ligação eterna, ok? Tudo que é feito no mundo e para este mundo é só para este mundo, que é temporal, tá bom? Então todo membro do corpo de Cristo pode fazer contribuições no serviço de trabalho, edificando o corpo, vivendo de forma que todos possam crescer e desempenhar-se na sua fé e dentro daquilo ao qual Deus já havia nos chamado. Então os dons espirituais são de modo a administrar a sua graça de um para com os outros, sempre atento aos mandamentos de Deus, tá certo? Sempre atento. Então é importante que o sofrimento que passamos hoje, as coisas que vivemos agora, elas não são comparadas àquilo ao qual Deus tem para nós. Então não coloque a sua vida ao redor ou construindo ouro, prata e pedras preciosas, os valores deste mundo. Então os valores desse mundo não devem ser comparados com os valores eternos, ok? Então era para a gente refletir, apenas para refletir com algumas passagens da Bíblia, que é para você estar lendo e tendo entendimento, mesmo que rápido e resumido, ok? Já tenho no canal sobre esse assunto também, ok? Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo aquilo que você estiver fazendo, e até um próximo vídeo.